Olá, eu sou a Letícia, do P3 de Telecomunicações, do IFCE, e faço parte da equipe que vai apresentar o seminário de Biologia com o tema Artrópoda. Artrópodes, filo Artrópoda, são animais dotados de patas articulares e que possuem um esqueleto externo, exoesqueleto, nitidamente segmentado. O grupo de artrópodes é basicamente rico em espécie, com mais de 1 milhão de espécies descritas. Pesquisadores, no entanto, acreditam que esse número pode ser muito maior, sendo estimada a existência de cerca de 1 bilhão de bilhões de artrópodes no planeta. Esses animais são encontrados em praticamente todos os locais, existindo espécies terrestres e aquáticas de água doce e salgada. Como, por exemplo, de artrópodes, podemos citar as abelhas, as lacraias, escorpiões, aranhas, lagostas, caranguejos, besouros, camarões, centopeias e piolho d'água. Olá, eu me chamo Renata e eu vim falar algumas características gerais do filo artrópoda, tendo algumas a seguir. Os artrópodes possuem um corpo segmentado em cabeça, tórax e abdômen, e em alguns grupos esses elementos podem estar fundidos. Apresentam extremidades articuladas que se apresentam de formas diversificadas. Possuem um exoesqueleto quitinoso, ou seja, que tem a presença de quitina, que lhes confere proteção, apresentando um músculo estriado em seu interior. Apresenta um sistema digestório completo. Possuem simetria bilateral, ou seja, apresentam correspondência entre as partes do seu corpo, situadas em lados opostos. São triblásticos, ou seja, eles apresentam os 3 folhetos embrionários, que são ectoderme, endoderme e mesoderme. São também celomados, ou seja, possuem uma cavidade entre a parede do corpo e os órgãos internos denominada de celoma. Indo mais além, nós percebemos que a excreção ocorre por meio das glândulas coxais, que também podem ser chamadas de glândulas verdes, dos túbulos de Malpighi. A respiração é realizada por meio das traqueias, das brânquias, pulmões foliáceos, bem como diferentemente pela superfície do corpo. Eles apresentam também um sistema circulatório aberto, no qual o sangue circula às vezes por vasos e às vezes por lacunas do corpo. Possuem também um coração dorsal e hemoglobina. Geralmente, eles apresentam sexos separados e fecundação interna. O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, havendo uma fase larval cuja metamorfose pode ser gradual ou abrupta, ou seja, de uma hora para outra. Possuem também sistema nervoso bem desenvolvido, apresentando olhos, podendo ser simples ou complexos, e outros órgãos sensoriais, como antenas e os pelos sensitivos. O sistema nervoso conta com os gânglios pares, localizados dorsalmente à boca, que se conectam por meio de um par de cordões nervosos ventrais a gânglios que se encontram concentrados ou distribuídos em cada segmento. Olá, meu nome é Nicole Verino e eu vou falar um pouco sobre a anatomia e fisiologia dos artrópodes. Como já foi dito, os artrópodes eles são invertebrados, que possuem a segmentação externa e o celoma, que é a cavidade embrionária. Contudo, o que vai diferenciar os artrópodes de outros filos, como os anelídeos, que são o filo de invertebrados também celomados, mas no caso seriam as minhocas, as sanguessugas, etc., é a presença dos apêndices articulados e o exoesqueleto, que é o esqueleto externo. O exoesqueleto, encoberto por quitina, reveste externamente o corpo dos artrópodes. Já os apêndices são estruturas articuladas específicas para as atividades como alimentação, percepção sensorial, locomoção e defesa. Agora mais para a fisiologia. O sistema digestivo dos artrópodes é completo e subdividido em 3 partes: anterior, digestão mecânica, o mediano ou seco, que é a digestão enzimática, e o posterior, que é a absorção da água. Já o sistema excretor é formado por nefrídeos. Esses nefrídeos são como os rins dos invertebrados, que são associados a outras estruturas, como túbulos de Malpighi, glândulas antenais, que são as glândulas verdes, e glândulas coxais. Elas variam também de acordo com o tipo do animal. O sistema circulatório dos artrópodes é aberto ou lacunar, e o sangue circula pelo corpo, passando pelos vasos, em seguida pelo hemolese, que é a cavidade que contém a hemolinfa. A hemolinfa, no caso, é o próprio líquido sanguíneo. E então retorna para o coração.
O sistema respiratório está presente e varia de acordo com o grupo. Nos crustáceos, é feito pelas brânquias, realizando as trocas gasosas entre a água e a hemolinfa. Nos insetos, pelas traqueias, que levam o ar direto aos tecidos, e nos aracnídeos, as filotraqueias. Já o sistema nervoso possui um determinado nível de cefalização e cérebro é dividido em protocérebro, deuterocérebro e tritocérebro. Estes animais também possuem vários gânglios e um par deles está unido a um cordão nervoso ventral que desenrola-se por todo o corpo. A maioria das espécies dos artrópodes ela é dioica, ou seja, o sexo biológico ele é separado. Existem, assim, indivíduos do sexo biológico masculino e indivíduos do sexo biológico feminino. A fecundação dos artrópodes geralmente ela é interna, pois o macho ele deposita seus gametas, que são os espermatozoides, no interior do corpo da fêmea, com exceção dos crustáceos, dos quais a fecundação é externa. Oi, eu sou a Ruth e eu vou falar sobre a classificação dos artrópodes. Os artrópodes são classificados em 3 subfilos, sendo eles o crustáceo, o Chelicerata e o Uniramia. O filo artrópoda abriga os animais mais abundantes do planeta. Eles apresentam como característica principal o corpo articulado, coberto por esqueleto externo, ou seja, o exoesqueleto. Tal estrutura sofre trocas periódicas e que são secretadas pela epiderme do animal. Além dessas características, os artrópodes são os únicos invertebrados que podem se apresentar com asas. Subfilo crustácea. Ele é representado pelos tatuzinhos de jardim, camarões, lagostas, lagostins, entre outros. A maioria desses representantes é aquática, principalmente de ambiente marinho, apresentando o hábito filtrador como forma de captura de alimentos. No entanto, há aqueles que se alimentam de águas, de outros animais ou até mesmo de matéria morta. Eles são muito apreciados na alimentação em todo o mundo, mas também têm grande importância ecológica. São esses os organismos mais abundantes em plâncton, que constitui a base da cadeia alimentar dos ecossistemas marinhos. Subfilo Chelicerata. Esse subfilo pode ser representado no ambiente marinho pelos caranguejos ferraduras e aranhas do mar. E os mais conhecidos são os terrestres, que são as aranhas, opiliões, escorpiões, carrapatos e ácaros. Esses artrópodes típicos de terra firme possuem quelíceras como características típicas do grupo. Além disso, possuem pelo menos 5 olhos simples e um par de pedipalpos. Estes funcionam como órgãos gustativos, auxiliando na manipulação de alimentos e podem apresentar modificações em órgãos de cópula. Os quelicerados, como certas espécies de aranhas e escorpiões, são capazes de inocular o veneno em suas presas ou em predadores em potencial. Nos escorpiões, a estrutura que armazena e inocula o veneno é o aguilhão. Nas aranhas ainda podem apresentar fiandeira, que é uma estrutura da qual se constroem as teias. Os calicerados respiram por filotraqueias, também chamadas de pulmões foliáceos. A excreção é feita por túbulos de Malpighi e glândulas coxais. Subfilo Uniramia. Os principais representantes desse subfilo são as centopeias, lacraias, piolhos de cobra e os insetos em geral. O corpo deles pode ser dividido em cabeça e tronco, como é o caso dos 2 subfilos citados anteriormente, ou em cabeça, tórax e abdômen, no caso dos insetos. Os unirâmios apresentam como característica principal o fato de possuírem um único par de antenas. Na cabeça há também ocelos, sendo que os olhos compostos são encontrados somente em algumas espécies de centopeias. Há geralmente 2 pares de maxilas e um de mandíbulas. Estes seres respiram por meio de traqueias, e os túbulos de Malpighi são associados à excreção. Insetos possuem 3 pares de pernas e alguns indivíduos também apresentam asas. Olá, eu sou a Fernanda e vou falar sobre o subtópico crescimento e mudas. Muda é um processo caracterizado pela troca de esqueleto dos artrópodes, e isso é necessário para garantir o seu crescimento. Esse processo é essencial, pois esses invertebrados apresentam um esqueleto externo, o que impossibilita um crescimento contínuo. Para isso, é necessário que o animal comece a produzir precursores enzimáticos inativos na base do esqueleto. Quando essas enzimas são ativadas, a epiderme produz uma nova procutícula, que fica sob a velha. Percebe-se então que o artrópode está preso dentro de 2 exoesqueletos, o antigo e o que está se formando. Daí, quando o esqueleto antigo começa a se romper, o animal sai dele, já envolvido no novo. Resumindo, ao crescer, os artrópodes precisam abandonar o esqueleto velho, pequeno, e fabricar outro, maior. Esse fenômeno é chamado muda e ocorre diversas vezes até cessar o crescimento na fase adulta. As carapaças vão sendo deixadas por ocasião das mudas.
Os artrópodes apresentam grande importância econômica e ecológica. No que diz respeito à importância ecológica, esses animais ocupam praticamente todos os habitats do planeta, participando, portanto, de diferentes cadeias alimentares, sendo fonte de alimento para diferentes espécies e se alimentando de várias outras. Além disso, muitas espécies de artrópodes atuam na polinização de vegetais, sendo este o caso de várias espécies de abelhas. Há também artrópodes que vivem em sociedade com vegetais, garantindo sua proteção, como a relação vista entre uma espécie de formiga e as acácias. Enquanto a acácia fornece alimento para a formiga, esta lhe confere proteção contra predadores. Economicamente, também são importantes os insetos. As abelhas, por exemplo, além de garantirem a polinização de espécies que fornecem alimentos para os seres humanos, também produzem uma série de produtos de valor econômico, tais como o própolis e o mel. Também é importante ressaltar os crustáceos, que também fornecem alimentos para os seres humanos. Vale destacar também os artrópodes que causam grandes prejuízos à lavoura, como é o caso dos gafanhotos. Também não podemos nos esquecer dos mosquitos, que causam grande prejuízo econômico e à nossa saúde. Eles são responsáveis por várias doenças aos seres humanos, como a dengue e a febre amarela. E é isso, esse foi o nosso seminário de biologia. Espero que vocês tenham gostado e obrigado pela atenção.